Olá, começa agora o JR Entrevista. E o nosso convidado de hoje é o deputado federal Sóstenes Cavalcante, do Democratas do Rio de Janeiro. O parlamentar faz parte da Comissão de Educação, da Comissão de Constituição e Justiça e da Comissão de Ciência e Tecnologia da Câmara, além da Frente Parlamentar Evangélica do Congresso Nacional. Seja muito bem-vindo ao JR Entrevista, deputado. Muito obrigado, Yuri. Uma alegria estar com vocês e com todos os telespectadores e internautas também. Deputado, um assunto que parece que o ano vai terminar e não se esgota e é urgente é a PEC dos precatórios. Essa proposta de emenda à Constituição foi aprovada, né, com a ajuda do senhor na Câmara dos Deputados, foi ao Senado e aí foi modificada pelos senadores. Agora a gente está naquela discussão se aprova o que é incomum, se a Câmara vai analisar novamente a PEC. Qual é a posição do senhor em relação a essa situação em que ficou a proposta? Nós não podemos ficar esperando, o Brasil não pode esperar, por conta de todo o processo de pandemia que estamos vivendo, protelar esse auxílio aos brasileiros que estão precisando neste momento. Porque a PEC vai trazer exatamente esse espaço para garantir o novo Auxílio Brasil. É o espaço orçamentário para garantir os R$400, que é o Auxílio Brasil, que o governo estará implementando. E quero dizer que não dá para esperar. Entendo que o que já foi aprovado, as alterações feitas pelo Senado, o que lamentamos, eu acho que foi uma atitude dos senadores até legítima, mas que protela este processo, atrasa que isso possa acontecer de fato, mas entendo que a gente tem como, e o presidente Arthur Lira, com a equipe de assessoria legislativa, está vendo como salva a parte que foi reincidente e aprovado no Senado e talvez só algumas matérias destacadas a gente tem que fazer uma segunda votação para resolver essa questão. Mas nós precisamos da celeridade porque isso afeta a vida de milhões de brasileiros, em especial os mais pobres, os que mais precisam. O poder público, nós como Congresso Nacional, não podemos nos furtar e nos dar o luxo de travar o executivo neste auxílio às pessoas que precisam. Então, eu estou confiante que essa semana, no máximo a outra, que é a semana anterior ao nosso recesso parlamentar, tudo isso estará solucionado e o governo federal, através do executivo, vai poder cumprir este auxílio aos que mais precisam. Agora, se não for aprovado esse ano, o senhor acredita que fique em risco, então, o Auxílio Brasil, já que o Bolsa Família já está extinto, né? O que precisa agora é de uma garantia de manutenção, de permanência desse novo auxílio. Eu não tenho dúvidas que a solução legislativa vai acontecer nessas 2 semanas. Tanto o presidente Rodrigo Pacheco, o presidente Arthur Lira estão dialogando muito, as assessorias legislativas. Nós precisamos arrumar uma solução legislativa para dar tranquilidade ao executivo para cumprir com esses pagamentos dentro da LDO, sem ultrapassar limite de gastos, de teto de gastos, com responsabilidade fiscal. Nós fizemos tudo muito planejado e organizado junto com o Ministério da Economia e o executivo. Esse ajuste final, essa sintonia fina última, é que nós vamos precisar confiar no presidente Arthur Lira e Rodrigo Pacheco, que estão empenhados em ajudar para dar tranquilidade ao executivo. Eu tenho convicção que os brasileiros podem ficar tranquilos, que até antes do Natal isso estará totalmente solucionado e nós teremos o Auxílio Brasil para enfrentar a necessidade dos brasileiros que mais precisam. E outro assunto também em debate, em discussão, é a situação do chamado orçamento secreto, as emendas de relator que tiveram execução suspensa pelo Supremo Tribunal Federal. Recentemente, a ministra Rosa Weber já decidiu que pode ser executado esse recurso deste ano, né? E também está em discussão esse orçamento para o ano que vem, as emendas de relator, mas a partir de agora, com uma resolução aprovada pelas 2 casas, o Senado e a Câmara. O senhor acha que essa resolução é suficiente para dar a transparência que a Constituição exige a esse tipo de recurso? Sem dúvidas. Eu entendo que cada parlamentar que indica, é importante esse seu espaço aqui na Record para poder dizer aos brasileiros de que a emenda extra sempre existiu em todos os governos, inclusive era no executivo, era uma circuncisão
circunstância do ministro da Casa Civil. A chave do cofre é que estava em outras mãos. A chave do cofre mudou de mão. Nós tiramos do Executivo, trouxemos para o relator do orçamento para o Poder Legislativo, que é o poder onde representa o povo de verdade. Lamentavelmente, não, por falta de uma legislação mais transparente, e aí foi o que nós fizemos agora, essas emendas estavam saindo sem o carimbo do nome do parlamentar que estava indicando. Isso não vem para parlamentares, vai para prefeituras, para instituições filantrópicas. Então, agora, com esta resolução feita, todos nós parlamentares vamos colocar nossa digital. Há uma emenda extra enviada para tal município, para tal instituição filantrópica, e quem enviou foi fulano de tal. Isso dá a transparência que eu entendo que o Brasil precisa e a sociedade precisa. Nós não temos por que esconder, eu não tenho por que esconder do meu eleitor ou dos parlamentares que são da oposição, que eu, por ser governo, base do governo, indiquei e ajudei tal município, tal instituição. A gente não precisa esconder disso. Então, lamentavelmente, tinha essa falha, o STF, através da ministra Rosa Weber, assinalou bem, corrigimos através de normativa e entendo que a partir do ano que vem isso vai ficar muito transparente e nós pulamos e saltamos mais este episódio triste que não deveria ter acontecido desta forma. Entendo que é importante sim a gente tirar do Executivo e trazer para o Legislativo, porque isso dá mais autonomia ao Poder Legislativo. Agora, ainda existe uma pendência entre aquilo que era exigido pelo Supremo Tribunal Federal, que é a equidade na distribuição desse recurso de emendas de relator, ou seja, tanto deputados e senadores da base aliada como da oposição teriam direito a receber a mesma quantia. O senhor acha que é possível chegar a isso? Essa é uma parte da decisão que o STF quer, que eu entendo que não cabe. Desde que a democracia é tripartícipe, nós temos um poder executivo que uma das poucas coisas que lhe resta ao poder executivo para fazer negociações com o parlamento são essas emendas. Nós criticamos quando o executivo quer usar e distribuir ministérios com partidos para ter base aliada. Você não governa um país com 3 poderes, sendo que você não tem alguma coisa a oferecer de vantagem a quem é sua base no parlamento. Existe a necessidade disso. Se nós igualarmos estas emendas de relatoria para todos, inclusive para a oposição, você, lamentavelmente, o Poder Executivo perde uma possibilidade de negociação para ter a sua base. Este é o único instrumento que lhe resta ao Executivo para formar a base política. Então, entendo, é desnecessário que seja distribuído para a oposição. Quem é oposição, e a gente tem um velho ditado na política, que quem é oposição tem o verbo, e quem é governo tem a verba para ajudar os municípios, as instituições. Eu acho legítimo, é democrático, o que precisava, na minha avaliação, era a transparência que agora já colocamos. Obrigado, deputado. E você pode assistir ao JR Entrevista na Record News às 7h, no portal R7, no Play Plus, no Jornal da Record, no JR 24 horas, é 00:30, e também nas nossas redes sociais. E, deputado, a desoneração da folha de pagamento para os 17 setores da economia brasileira que mais empregam era uma demanda, né? Passamos o ano com essa discussão na Câmara, passou na Câmara, agora depende de uma decisão final do Senado. Como que se houver essa questão? É fundamental mesmo esse tipo de iniciativa para garantir a manutenção dos empregos e até o surgimento de novas vagas? Não, sem dúvidas. Nós estamos no mês de dezembro, um mês que, inclusive, gera muito emprego temporário. E nós estamos vendo as empresas, a sobrecarga que estiveram ao longo do ano de questões tributárias, as dificuldades que a pandemia trouxe a todos os setores, e a Câmara já fez o papel dela. Nós lamentamos que o Senado não deu celeridade e pelo que estou sendo informado, parece que votam essa semana a desoneração, e vai ser um fator importante no momento em que a gente precisa gerar emprego, mesmo que temporário, mas com a desoneração tenho certeza que vai avançar
não somente os empregos temporários de fim de ano, mas também o emprego com mais tempo que o brasileiro tanto precisa nessa retomada pós-pandemia. Agora, a desoneração é um paliativo. O setor produtivo diz que o ideal mesmo é uma reforma tributária que simplifique e que possa ser, assim, uma desoneração, entre aspas, para todos os setores. O senhor acha possível trabalhar nesse sentido, já que estamos discutindo há tantos anos no Congresso Nacional uma reforma eficiente, uma simplificação dos tributos e até agora as alterações foram tão tímidas? Lamentavelmente, desde que eu estou no segundo mandato, desde que cheguei no primeiro, escutamos sempre falar de reforma tributária e a gente não consegue avançar nesse tema que é tão importante para o Brasil. Se hoje o Brasil tem um problema de desemprego alto, o maior responsável é a falta dessa reforma tributária. Mas eu também tenho que ser honesto com o telespectador, com o internauta, de dizer que um ano eleitoral, e já estamos nele, é inegável, nós não vamos conseguir votar essa reforma tributária porque isso mexe com muitos interesses, em especial interesses do Pacto Federativo e de estados. Estados que têm vantagens tributárias, algumas delas legítimas, outras talvez a gente possa discutir, fazer um bom debate nacional, mas dizer que este assunto entendo que só fica pós-eleição ano que vem, lamentavelmente, e assim, no próximo governo, seja quem ganhar, acho que este assunto deve ser prioridade, seja qual for o governo. Se o Brasil quer avançar, quer ser um país sério, nós precisamos de uma reforma tributária urgente. E aí a reforma administrativa vai pelo mesmo caminho, né? Em ano eleitoral vai ser muito difícil. Eu não acredito que a gente consiga votar essas reformas tão importantes, estruturantes, em ano eleitoral por causa do desgaste eleitoral. Nenhum parlamentar tão próximo da eleição gostaria de botar sua digital numa reforma administrativa. E a PEC da prisão depois de uma condenação em segunda instância, essa o senhor acredita que tem chance? Essa eu acho que pode ser que avance, está na CCJ, eu acho que está votando nesse momento, não estou lembrado. Mas como que o senhor vê o apoio no plenário, é viável? Eu acho que terá dificuldade no plenário, em especial do Senado. Tá? Na Câmara acho que é viável sim, é possível que a gente consiga aprovar na Câmara, aí a gente vai ter que discutir isso com os senadores. O Senado, eles são mais cautelosos, são um assunto muito delicado, mas entendo, importantíssimo, tem meu total apoio, acho que, em especial quando é transitado e julgado em segunda instância por unanimidade. Se você já tem um julgamento em primeira e em segunda por unanimidade, já está altamente sacramentado para minha decisão e deve ser cumprida. O senhor é integrante da Frente Parlamentar Evangélica. Como que o senhor viu, o que significou para a bancada evangélica o nome aprovado no Senado do ex-ministro do governo Bolsonaro, André Mendonça, para a vaga de ministro do Supremo Tribunal Federal? Foi um grande avanço de todos os evangélicos do Brasil. É lamentável que nós tenhamos um país democrático, com mais de 30% da população evangélica e que a gente não tenha sequer, desde a redemocratização, um único ministro do STF evangélico. Nós temos quadros para todas as representatividades. A Frente Evangélica hoje no Congresso Nacional é representado por 114 deputados, 13 senadores, e a gente não tinha até hoje um ministro. E o presidente Bolsonaro fez um compromisso público, ainda na campanha, de indicar um terrivelmente evangélico, como ele dizia, e cumpriu a indicação. Tivemos um trabalho enorme, hercúleo, com toda a frente evangélica se envolvendo, porque houveram pressões políticas de todos os lados. Pois é, foram muitos meses com a sabatina parada na Comissão de Constituição e Justiça. Como que foi feito esse trabalho para destravar a indicação? A verdade, eu acho que Deus sempre permite, por algum propósito, determinadas coisas. O André Mendonça foi indicação do presidente Bolsonaro, ele era desconhecido da frente evangélica, da liderança evangélica do país, mas ao protelarem tanto a sua sabatina, ele conseguiu unir todos os segmentos evangélicos. Todas as denominações ajudamos o André Mendonça. Conversando nos estados, a frente evangélica estabeleceu para a gente blindar e dar autonomia aos senadores que fariam a sabatina, mas através dos deputados, colocamos 2 deputados por estado
para fazer a interlocução com os líderes nos estados, para conversar com os senadores. O trabalho foi muito planejado, organizado pela frente. Aqui quero registrar os meus parabéns ao presidente Cezinha de Madureira e o ex-presidente da Frente Parlamentar Evangélica, deputado Silas Câmara. Ambos trabalharam intensamente e agora a frente tem esse desafio enorme e, graças a Deus, conseguiu contribuir para que aparecessem os votos. E, com todo o respeito, ganhar dos dois ex-presidentes do Senado, tanto Davi Alcolumbre como Renan Calheiros, na política, sem ataque pessoal, como nós ganhamos, essa vitória é da Frente Evangélica, é uma vitória do governo do presidente Bolsonaro e uma vitória em especial do povo evangélico do Brasil, que sempre sonhou em ter um ministro que professasse a mesma fé de mais de 30% da população brasileira. Obrigado, deputado. O JR Entrevista vai para o intervalo e, na volta, a gente conversa sobre a composição da bancada do União Brasil, o partido que surge com a fusão do Democratas com o PSL. Até já. Estamos de volta com o JR Entrevista e aqui com a gente o deputado federal Sóstenes Cavalcante, do Democratas do Rio de Janeiro. Deputado, vamos falar agora de eleições. O senhor faz parte de um partido que está no processo de fusão, Democratas, com o PSL, formando o partido que vai ter a maior bancada da Câmara. Mas já se sabe que a partir dessa fusão, alguns integrantes pretendem deixar a legenda, ou a nova legenda, naquela janela partidária no ano que vem para se candidatar ou para se lançar candidatos por outros partidos. Como que o senhor vê? Está o saldo mais positivo do que negativo, a fusão entre os dois partidos? Bom, o processo da fusão foi startado, ainda não se sacramentou, aguarda a decisão do TSE. Entendo que vai depender muito das decisões das presidências estaduais. Essa bancada, que será a maior em tempo de televisão e fundo partidário, ela vai se diluir muito. Primeiro porque o PSL tinha uma grande gama de bolsonaristas, que vão sair com o presidente Bolsonaro, possivelmente para o PL. Outros estão com dificuldades de se entenderem nos estados. Então, entendo que a debandada, no período da fusão, não vai nem precisar esperar a janela, porque quando for homologada a fusão, terão 30 dias para sair. Logo nesses 30 dias após, eu entendo que vai haver uma debandada grande. Qual o tamanho dela? Só quando acontecer para a gente saber. Mas vai haver uma redução, logicamente, porque um partido que tem um fundo partidário grande, tempo de televisão, vai também trazer novos quadros. A gente vai ter que aguardar para avaliar quando acontecer a fusão de fato. Agora, nessa avaliação do senhor, então, muitos candidatos, ou políticos hoje, deputados, senadores, que defendem o governo Jair Bolsonaro, podem migrar para o PL, que é o partido do presidente que ele deve disputar a reeleição. Como fica a situação do senhor no partido? Eu estou aguardando justamente a definição no meu estado. Eu estou presidente do Democratas no Rio de Janeiro e tenho o presidente do PSL no Rio, que é o prefeito do município de Belfor Roxo, Vaguinho. No estado, politicamente, a gente não caminha junto. Eu tenho uma dificuldade pessoal total de caminhar com o prefeito Vaguinho e estou aguardando a definição. Se ficar sob o nosso comando, o cenário é de uma forma. Se ficar sob o comando dele, eu não ficarei no partido. Sob o comando dele, eu jamais ficarei no partido. E se ficar de uma terceira pessoa, que é uma possibilidade grande disso acontecer também, a gente pode avaliar, inclusive estamos pensando, e o presidente ACM Neto do Democratas voltou a conversar com o ex-presidente da Câmara, Rodrigo Maia, e que pode ser uma pessoa que pode comandar a União Brasil no Rio de Janeiro no futuro. Isso está sendo dialogado ao longo dessas 2 semanas. Neste cenário, o senhor poderia ficar no Neste cenário, há uma possibilidade da gente ficar também no União Brasil. Eu não descartaria a possibilidade. É uma decisão a ser tomada com muita calma. Partido no Brasil, a gente sempre brinca e diz que se partido fosse bom, não era partido, era inteiro. Então, é sempre uma dificuldade muito grande a convivência partidária no Brasil, um país que a gente não tem candidaturas avulsas. Para encerrar, a gente ainda tem 30 segundos. Eu gostaria da opinião do senhor do cenário nacional. Temos Lula, Bolsonaro e o surgimento de Sérgio Moro como principal nome da terceira via. Serão mesmo os nomes definitivos para a campanha no ano que vem? Os 3 nomes, para mim, já está definido e claro. E, para mim, o segundo turno, se o ex-presidente Lula conseguir definir sua candidatura, é Lula, Bolsonaro no segundo turno e a gente vai ter uma disputa muito acirrada.
Muito obrigado pela entrevista, deputado. O JR Entrevista fica por aqui. Lembrando que você pode assistir ao programa na Record News às 7h, no portal R7, no Play Plus, no Jornal da Record, no JR 24 horas à 00h30 e também nas nossas redes sociais. Obrigado pela audiência. Até a próxima. Tchau, tchau.